Bem-vindos a mais um vídeo, malta. Mais do que brava, vamos apostar no número 1972 para segunda-feira especial. Liga Portugal, BetClick. Brau, já vamos falar sobre segunda-feira. Antes vamos passar o resumo deste domingo e atenção que hoje tenho uma oferta para os bravos das trincheiras. E atenção, é uma oferta limitada, mas é uma oferta. Já daqui a um bocadinho já passo a explicar. Quando for o momento, eu passo a explicar. Outra coisa interessante é no final deste vídeo vamos fazer uma múltipla com as tão aclamadas e interessantes múltiplas com os empates na primeira parte. Espera até ao fim, ok? Se nunca usaste a multis, aproveita para ver como é que eu faço a usar a multis e depois nós vamos falar. Este fim de semana bateu o modo de 19, de 17 e o modo de 8, com as múltiplas feitas na multis. Provos, hoje, domingo, eu gravei este, vamos apostar na quinta-feira, ok? E não foi mal de todo. Houve aqui algumas surpresas, principalmente, na Eredivisie. Puta que pariu, Holanda. Ah, Braus, minha Nossa Senhora. Este jogo do Futebol Clube do Porto, eu fugi, não fiz nada, mas eu estava desconfiado. Obviamente que eu tinha grande expectativa para o Porto, mas eu estava desconfiado que o Porto ia levar aquela pipoca. Agora 3? Não. Handicap menos um AVS? Não. Isto basicamente o AVS agora é campeão. O campeão vai descer de divisão. Isto se fosse como no UFC, pá, o campeão foi desafiado, perdeu. Quem é o campeão é o AVS. Acabou. O campeão vai descer de divisão. E agora o próximo quem era o AVS é o campeão outra vez. Para Alves, neste momento o Alverca Estoril é daqui a bocadinho. Uma das surpresas do dia. O que é que aconteceu aqui esta... O Aston Villa é a coisa mais ridícula da época. O Aston Villa traça... Aliás, se o Tottenham descer de divisão, que eu acredito que agora vai ser difícil, mas se o Tottenham descesse de divisão, o Aston Villa era o próximo Tottenham. Paulos. Tem que haver um Tottenham na Premier League. Ora bem, eu aqui fui vitória do Aston Villa, pode ir para o caralhinho. Aqui o Crystal Palace Everton não fiz nada, é um jogo que ambas marcam. Forest Newcastle, ambas marcam. E vitória do Arsenal. Sofrida, mas vitória do Arsenal. Não sei se vocês viram o lance final, com o gol anulado aos 98 minutos, uma coisa... É assim, em Inglaterra até se aceita. Se calhar aqui em Portugal era golo. E dependendo para quem fosse o golo, era golo. Eu sei que vocês me estão a perceber. Para Alves, depois, na Série A, o Como foi lá fazer a margem mínima, não fiz nada. Cremonese ganhou, a Fiorentina era mesmo um jogo para empate. A Roma, uma vitória espetacular. Daquelas vitórias que sabe mesmo bem. E o ambas marcam no Milan-Atalanta. Deve estar a caminho porque o Atalanta já marcou. Na Espanha, o tal ambas marcam no Vila-Real. Bilbao, não fiz nada. O Real Oviedo, coloquei o Real Oviedo. Fiz uma múltipla. Aliás, estou a mentir. Eu não fiz uma. Eu fiz muitas. Fiz muitas múltiplas. Mas não fiz 30. Atenção. Não fiz 30. Fiz uma múltipla de empates que deu modo de 200, com 5 jogos, 260, e eu depois peguei nesses 5 jogos e tirei 2. E fiquei com 3 jogos, que foi o Real Oviedo, até deixa-me ver aqui, foi o Real Oviedo, o jogo do Internacional e o jogo de São Paulo. O do Internacional já bateu, o Real Oviedo já bateu, falta o Corinthians de São Paulo para empate, para bater uma odd de 29. Espetacular. Ora bem, neste momento estou a fazer aqui uma múltipla de empates na primeira parte, cujo Nice marcou agora aos 9. Caralho, pá. Que azar. Ainda tenho muito tempo. Ora bem, Braulos, eu mirei, agora começo a fazer... quando começo, nunca mais paro. Neste momento estamos a começar o jogo do Barcelona. Eu estou no Barcelona para derreter este Real Madrid. O Lille para não perder. O PSG para vencer, se não me engano, ambas as partes, assim uma coisa. O Lyon para vencer. Está tudo a acontecer. Eu daqui a bocadinho até vou acompanhar esta jornada da Liga 1 de França, basicamente in loco. Vou gravar, vamos apostar e depois provavelmente acompanho as segundas partes. Na Bundesliga não fiz nada. No Brasileirão vai acontecer. Depois, aqui foi uma surpresa do caraças. Fui vitória do Ajax, fui vitória do Feyenoord. O que é que aconteceu? Aconteceram os ambas marcam, que é aquela expectativa, mas eu queria a vitória de ambas as equipas, não aconteceu. O handicap menos um Guiloase bateu. A vitória do Celtic entrou. O tal ambas marcam no LASK, que acaba por ser quase obrigatório bateu, mas também havia aqui a possibilidade do LASK para não perder. O Midland, não fiz nada no Midland, mas era Midland para não perder, ou então
o ambas marcam que não aconteceu, infelizmente. O HF ganhou, o Midland empatou, parece que vamos ter campeão. Ok? Depois tivemos surpresa do dia. Eu aqui fui Lillestrøm para não perder. E eu começo a apanhar aqui um padrão, que é as equipas que não são constantes. Que é, obviamente, futebol de segunda, ligas inferiores, e tu tens um primeiro que tem 5 vitórias seguidas e depois tem 3 derrotas seguidas na boa. 3 ou 4. Por isso, eu fui até Lillestrøm para não perder, empate nula. Aqui foi pena. Vitória do Viking, entrou, top. E depois o ambas marcam no Tromsø, não entrou. O Tromsø que normalmente, supostamente devia sofrer, hoje não sofreu. Mas, depois, para finalizar o dia, tivemos o nosso ambas marcam no Malmo. Ok? O Malmo tem sido uma equipa muito interessante para ambas marcam. E o Sion... Depois aqui não fiz nada. Aqui nos jogos não fiz nada. O St. Gallen hoje decidiu vencer. Inacreditável, com o modo de 13 e 10. Como é que o St. Gallen faz isto nas trincheiras? Não, é isto, pá. Quem acompanha o futebol do início ao fim depara-se com situações de equipas que não têm explicação. Não tem explicação. Uma coisa é tu apanhares um Bayern Munique que sabes que é uma equipa muito ofensiva e vai sofrendo golos, mesmo contra equipas mais fracas. Outra coisa é uma equipa que estava a lutar para ser campeã, joga em casa e perde 3-0. E depois vai à casa de um Young Boys, vai à casa de um Lugano e ganha sempre. Uma coisa inacreditável. Inacreditável o que este Gallen fez e ofereceu o campeonato ao turno. Eu não fiz nada aqui na nossa Suíça. Para já, estamos em andamentos com Liga de França. Entretanto, vamos acompanhar. Para segunda-feira, temos uma segunda-feira totalmente dedicada à nossa Liga Portuguesa. Temos aqui também alguns jogos extras. Temos o Tottenham, temos o Nápoles, mas a nossa Liga Portuguesa é que vai ser em grande. Temos aqui 6 jogos, 7 jogos a rolar. E eu amanhã vou ao Estádio da Luz. Fucking quality. Vou ao Estádio da Luz. E o que é que vai acontecer? A oferta é esta. Malta brava que esteja a ver este Vamos Apostar. Eu depois amanhã vou também dar a notícia e falar disto nas redes sociais. Nem todas. Amanhã eu vou ao Estádio da Luz e quem passar por mim no Estádio da Luz, ou quem me reconhecer nas imediações do Estádio da Luz, ou no próprio Estádio da Luz, e vier ter comigo e disser assim, multis, 1 mês grátis de multis, ali, top, pega lá. Só precisas dizer, multis, mesmo que já seja subscritor da multis, vai ter mais 1 mês grátis da multis. Não precisa dizer mais nada, até pode dizer ao alto, multis, não interessa. Quem vier ter comigo amanhã no Estádio da Luz, ou próximo, ou seja onde for, em Lisboa, e disser assim, multis, eu dou-lhe 1 mês, ou seja, dou-lhe o mês de maio grátis para experimentar a multis. Está feito? Está feito o desafio? Está feita a oferta? Por isso, sejam corajosos. Bravos! Ora bem, eu vou amanhã estar no Estádio da Luz e não posso esperar mais nada do que o handicap menos 1 Benfica. Pá, esqueçam a análise. Eu não vou conseguir fazer uma análise sabendo que vou estar lá e sabendo que vai ser uma festa. E é a despedida do Benfica do... Exatamente. É a despedida do Benfica do Estádio da Luz esta época, apesar que foi uma época que é tal situação, mas é a despedida do Benfica do Estádio da Luz esta época, para o ano a mais, e é um jogo para ganhar. O Braga, obviamente, se formos analisar aquilo que é o Braga, chega aqui de uma certa forma ferido, foi eliminado numa meia-final, que já foi um grande feito da Liga Europa. Tem neste momento o 4º lugar basicamente assegurado, porque o Famalicão ainda pode, na última jornada, tentar fazer aqui qualquer coisa. Depois, o Braga, na última jornada, joga em casa contra um Estrela, acredito que seja tranquilo. No entanto, é um jogo que, olhando para aquilo que é o confronto até direto das duas equipas, podemos ter o inevitável golos. O over 2,5, 1,5. Eu amanhã não espero nada menos do que golos. Nada mais do que golos. Okay? Golos. Amanhã é um jogo para golos. E depois o Benfica em casa tem que cumprir. Estatística entre as duas equipas é para ambas marcam, over 2,5, tudo se aceita. Mas eu acredito que se acontecer muitos golos, que é aquilo que eu espero, temos um handicap menos o Benfica.
Ponto final. Também acredito que possa surgir golos em ambas as partes. O 0.5 em ambas as partes parece-me ser interessante e está com uma odd de 1,50. Um golo na primeira, um golo na segunda, odd de 1,50 é top. Eu acredito que estando lá sentadinho no banco, o handicap -1 é obrigatório. Por isso, fica aqui uma análise interessante. É um jogo que estatisticamente e até o confronto das duas equipas é para golos. Ambas marcam over 2,5 ou até podes fazer a própria aposta. Ambas marcam e ou over 2,5, ok? Que é interessante. Não é e ou, é só ou. É ambas marcam ou over 2,5, certo? Onde é que está? Ó Bianfas, onde é que está, Xerelho? Está aqui. A 1,42. É aquela situação, mas é interessante. As duas equipas marcam ou acima de 2,5, 1,42. Top. O over 2,5 a 1,53. Aceita-se, ambas marcam 1,75. É top. Isso é para quem tiver a expectativa de gols e gostar da estatística das duas equipas, tanto da parte ofensiva como da parte defensiva. Aceita-se. Eu, fator casa, Benfica, para derreter. Depois, o 0.5 em ambas as partes também é aceitável. Ok? Siga. Mais. E não te esqueças de dizer multis. Depois, Estrela da Amadora, Famalicão. Famalicão precisa de vencer isto. Precisa de vencer isto. Apanha um Estrela da Amadora que fez um esforço. O Estrela da Amadora fez um esforço. E fez um esforço para tentar descer a divisão. Está a fazer. E eu acho que ainda pode conseguir. Pelo menos ir ao play-off. Bem agora, numa sequência de jogos, inacreditável este Estrela da Amadora, que se esperava muito mais. 5 derrotas seguidas. E o nosso querido Famalicão, ainda a sonhar, ainda por cima aproveitando o facto do Braga ir ao Benfica, com uma Europazita. Isto é um jogo importantíssimo, jogo para o Famalicão mostrar a época que fez. Vitória do Famalicão nos 90 minutos não é de descartar. Uma coisa que eu também fiz aqui foi uma brincadeirazita, odd de 3,35, over 1,5 nos jogos todos da Liga Portuguesa. É tudo à mesma hora, é interessante estar com o telemóvel. Oh, já aconteceu aqui, já aconteceu aqui, já aconteceu aqui. São neste momento 3,35, feito. Uma múltiplazinha com over 1,5 nos jogos todos. Este é um à parte. Depois temos um Gil Vicente Arouca. O Gil Vicente com 50 pontos já não vai à Europa. Ponto final. Andou a brincar, a comer sono, fica neste momento, ou fica em quinto, ou fica em sexto. Mas a Europa já não vai. Fica em quinto se o Famalicão escorregar e muito. Joga contra um Arouca super tranquilo, uma equipa bastante ofensiva, com grandes estatísticas de golos marcados e também na parte defensiva fraquita. Este é um jogo para a nossa Liga Portuguesa terminar em grande, é um jogo para ambas marcas. Não termina amanhã, mas está quase. Jogo para ambas marcas, Gil Vicente Arouca. No Rio Ave Sporting, odds baixas, sinceramente. É uma deslocação difícil, é lá à casa do nosso querido Rio Ave, mas também acredito que possa surgir aqui a possibilidade do ambas marcam. Este fator casa do Rio Ave, mais pelo facto de jogar contra uma equipa grande, não é pelas estatísticas do Rio Ave, porque o Rio Ave até não tem tido grandes estatísticas caseiras. Tem aqui alguns empates 0-0 e tem jogos até que perdeu e não marcou. É um jogo para a expectativa de golos do Sporting e o Sporting vencer, mas eu sinceramente, a minha stake não entra aqui. Num Santa Clara Nacional, também não. Estou fora, não me apetece, não quero, não estou para me chatear. Um Tondela Moreirense, pelo mesmo caminho. Isto não vai dar em nada. Talvez até, isto é tal situação que não vai dar em nada porque temos aqui um Tondela com 25 pontos que precisa muito, um Moreirense tranquilo e o facto de termos aqui um Moreirense tranquilo e um Tondela que precisa muito, o mercado diz, não, o Tondela precisa muito, é favorito com odd inferior a 2. Isto está errado. Na minha ótica, está errado. Ou aqui, ou as equipas combinaram e o Moreirense vai com a equipa C e o Tondela tem uma odd de 1,85 e ganha isto fácil, ou então não estou a perceber. Ou só porque o Tondela precisa muito, não significa que o Moreirense não vai lá jogar a bola. Ou seja, é um jogo onde este Moreirense com uma odd de 4 pode perfeitamente marcar um golo. O 0.5 Moreirense é interessante a 1,42. Fica aqui a dica. Para finalizar, na nossa Liga Portuguesa temos o Vitória Casa Pia. Puta que pariu. O Casa Pia, puta, terra relva cama. Só precisa de terra relva cama. Tens que comer a relva. E os gajos têm que comer a relva. Acabou. O Vitória, tranquilo. Uma época aquém do nosso Vitória. De facto. Uma equipa que eu sinto um carinho especial, mas que esta época ganhou uma taça. De facto. Mas aqui na nossa Liga Portuguesa tropeçou muito, mudou de treinadores
e não fez a época que todos queríamos, pelo menos a quem é, de uma certa forma, simpatizante pelo Vitória, que era o Vitória chegar à Europa. Jogo tranquilo, jogo em casa, Casa Pia aflito, parece-me que é um jogo para golos. Acho que este Vitória tem tudo para termos aquela apostazinha interessante. Não é a apostazinha do ambas marcam, mas é as duas equipas marcam ou acima 2,5. Isto é tudo ou nada para o Casa Pia. Um jogo tranquilo para o Vitória, é um jogo que eu não espero outra coisa senão golos. Siga, ou o ambas marcam, over 2,5. O ambas marcam só 1,72. Também não é de deitar fora. Também sou sincero. Eu espero que exista aqui uma reação final das equipas últimas classificadas. E nós tivemos o AVS que já está despromovido a ganhar ao Porto, querido. Bravos, fica então esta situação de termos aqui um jogo de vitórias de Casa Pia muito inclinado para golos, ok? Não é obviamente por termos aqui uma grande sequência de jogos do Casa Pia, porque não temos nem uma grande sequência de jogos de finalização. Isto é muito mais na parte emocional do que outra coisa. Eu acredito que essa parte emocional também é importante, muitas das vezes na decisão de fazer uma aposta. Eu acredito que o Vitória, jogando em casa, tem essa obrigação. Okay? Também é o último jogo de despedida dos adeptos em casa. E o Casa Pia não tem mais nada a fazer senão vencer para ter aqui uma possibilidade ainda ter um play-off ou até ficar na Primeira Liga. Um jogo para golos interessantíssimo. Feito, nossa Liga Portuguesa interessante. Eu acredito até que todos os jogos têm bastante possibilidade de termos golos. Eu acho que a múltipla de over 1,5, a odd de 3,35, dois golinhos em cada jogo, parece-me ser interessante. Ora bem, para dar assim aquela estocada final aqui não vamos apostar, vamos só ver como é que está o Barcelona. Ok? E a Atalanta já está a espetar duas. E o Milan nesta época, bravos. O Milan. O Barcelona já está a espetar duas batatas. Duas batatas aos 20 minutos. Ai, Jesus. E é a vitória do Barcelona nos 90 minutos. Que violência, meu Deus. O Leão está a perder. Por amor da santa, cara. Vocês deviam ter vergonha. Ora bem, duas batatas. Aqui preciso de um golo do Milan. Ainda falta muito tempo. E aqui preciso que o Barcelona vença o jogo 2-0. Parece-me que vamos ter violação do Barcelona ao Real Madrid. Ora bem, Premier League. Bem, praus. Temos aqui um jogo. Bem, o Leeds com 43 está tranquilo. 36, são 4, são 7 pontos. Faltam 2 jogos, 6 pontos. Não, já não tem hipótese. O Leeds está tranquilo. O Leeds está a jogar para peladinha, ok? Enquanto o nosso querido Tottenham joga a vida da Premier League, basicamente. O West Ham perdeu hoje, naquela situação que vai dar muito que falar, da situação do lance do guarda-redes, que isso era falta, se não era falta. Na minha ótica, aceita-se a falta. Mas o árbitro não deu falta, o árbitro deu golo, só que o VAR é que deu falta. Depois, temos um Tottenham que vem de uma certa forma motivado, com 2 vitórias seguidas, e depende de si mesmo para ficar na Premier League. E o De Zerbi, neste caso, acredito que não vai falhar. Sinto muito pelo Leeds, mas este jogo aqui é para fazer as pazes do Tottenham. Das duas uma. Eu das duas uma, também sou sincero. Ou pago para o Tottenham ficar, ou pago para o Tottenham descer. De uma certa forma, das duas coisas, das duas vias eu fico contente. O modo de 1,70, Tottenham para vencer, aceito, e o resto é conversa. Aliás, 1,75 acho que é uma tosta. É uma tosta boa. É uma aposta muito interessante para a vitória do Tottenham nos 90 minutos, por tudo aquilo que este jogo tem, não só de obrigação, parte emocional, fator casa, momento atual da equipa, 2 vitórias seguidas. É o Tottenham, uma equipa que durante a época oscilou muito, mas desde que o De Zerbi chegou, a equipa mudou a mentalidade, acredito. O Leeds chega tranquilo e chega também com uma boa sequência. O Leeds, de uma certa forma, fez aquilo que o Tottenham está a tentar fazer, que foi manter-se na Premier League, fazendo uma excelente sequência de jogos e bons resultados.
O Leeds também não estava em bons lençóis e de repente chega aqui na Premier League e faz 6 jogos seguidos sem perder, com 2 vitórias importantes contra adversários diretos. Por isso, o Leeds está bem, tem marcado golos. Naquilo que é a expectativa e a realidade da estatística das duas equipas, obviamente que esperamos que as duas equipas marquem e a odd não está má. Atenção, uma odd de 1,60 num jogo onde temos o Tottenham, uma odd de 1,60 para ambas marcam com o jogo do Tottenham, todos os dias. Mas acredito que este jogo tem um pouco mais do que essa parte estatística. O ambas marcam pode bater, mas a odd de 1,75 para o Tottenham vencer é interessante. Por isso é que eu pus aqui a camisola deles, caralho. Que eu queimo a puta amanhã se eles não ganham. Abraços. Caralho. Ora bem, depois temos o Napoli e Bolonha. Este jogo não serve para nada. Não serve para nada. Não serve para nada. 70 pontos. 35 pontos. Falta 2 joguitos. O Bolonha está tranquilo. Não se está a chatear muito. O Napoli perdeu o campeonato. E a Juventus só quer a Champions. Para a Juventus, terceira ou segunda é igual. Em relação àquilo que a Roma conseguiu, hoje venceu, teve um jogo muito importante, um gol depois dos 90 que dá a Champions para já a Roma. Espetacular. Era essa análise, essa necessidade e essa estrela aí, de uma certa forma, aconteceu. Ou seja, é um jogo que eu vejo tranquilidade, se calhar mais da parte de Bolonha, uma certa necessidade de ficar em segundo lugar do Nápoles. Perdão, mas é um jogo que dá para ambas marcam. Braus. Isto dá para ambas marcam. Este Napoli-Bolonha dá para as duas meterem. Dá assim, 1,87 acho que é fucking oferecido. 1,87 acho que é fucking oferecido. Sinceramente, o Bolonha sabe o que faz. O Bolonha se precisar sabe aquilo que faz. A equipa desceu muito de performance, não sei o que é que aconteceu, mas desceu. Também em comparação àquilo que é o ano passado, oscilou muito durante... O problema da Bolonha foi ter oscilado. Boas vitórias, vitórias sem sofrer golos, vitórias, derrotas e depois de repente tem 3 jogos seguidos, Juventus, Roma e Cagliari e não marcam uma ponta de um... Parecia o Chelsea a jogar. O Bolonha deu uma de Chelsea, digamos assim. Amanhã joga sem qualquer tipo de pressão, em casa do Nápoles. Eu acredito que o Nápoles pode vencer este jogo, mas acredito que é um jogo para golos. Okay? Acredito que o Nápoles empata over 1,5 está lá, mas o ambas marcam, parece-me ser uma odd de 1,87 é muito boa para este ambas marcam. E depois temos também, obviamente, aqui a situação das duas equipas, que têm confrontos até interessantes, com a expectativa de muitos golos. Não tem muitos ambas marcam, mas tem sempre aqui, aconteceu 2, aconteceu 3, 2, 4, 5... Normalmente estas duas equipas defrontam-se e acontece golos, ok? Fator casa para o Nápoles empata over 1,5, Nápoles empata e até ambas marcam. Mas eu gosto do ambas marcam a 1,87. Raio Vallecano de Girona. Ah pá, puta que os pariu. Ali. Está dito, está feita a análise, ok? É esta a análise. Não, temos um Vasco Atlético que é à 00:30. Por isso não vou fazer nada, é um jogo que me passa totalmente ao lado. Um Randers OB, que é o salve-se quem puder, quem quiser que se meta. E um Sirius Ogrit, bem, Sirius Ogrit, o Sirius que é a sensação do campeonato, sem derrotas ainda, 17 golos marcados, contra um Ogrit que é recém-chegado aqui à situação, da primeira divisão e... anda a levar na peida, este Ogrites. Anda a levar na peida. Levou 8 do Amarbi, levou 4 do Gás. Apanha a melhor equipa do momento no campeonato. A mim está-me a cheirar handicap -1. Meter um handicap -1 ao Sirius a 1,63 não é todos os dias e não é uma aposta fácil. Vale o que vale. Eu acredito que é uma aposta interessante, nem que seja para colocar ou o handicap -1 ou até a vitória na primeira parte do Sirius numa múltipla. Uma múltipla, eu diria até que talvez uma mais arriscada será o Sirius para vencer ambas as partes. Sirius resolve na primeira, resolve na segunda. Isto é um jogo para o Sirius golear. Este Ogrita é muito fraquinho. E o Sirius, obviamente, jogando em casa contra uma das equipas fracas do momento, com possibilidade de fazer aqui 19 pontos e começar já a distanciar, e bem, bravos. Estamos a falar de 7 jornadasitas e ficar já
a 5 pontos de distância. Isto é jogo para o Sirius derreter o Ogrite. Siga. E está feito. Depois temos um Championship Millwall, o City. O primeiro jogo ficou 0-0. O segundo jogo não interessa para nada. Sinceramente, é uma segunda-feira dedicada à Liga Portuguesa. Eu vou a Lisboa. Tu, se vires o Bravo e disseres multis, ganhas um mês de multis grátis. Feito? Feito. Um grande abraço para vocês. Tudo bom? Vemos depois. Amanhã não vamos apostar para terça-feira, que nem sei se temos jogos na terça-feira. Temos aqui alguma coisa. Temos aqui putaria, temos. Temos jogos de terça-feira, sim senhora. Por isso, abraço, tudo bom. Boa semana. E eu esqueci-me de dizer uma coisa importante. Se não és subscrito e ainda estás a ver o vídeo, subscreve. Tudo bom.